Nesse dia 5 de agosto, o site Jamesons fez uma entrevista com o Levi Trindade e eu vou fazer um vídeo de comentários em cima do que ele falou na entrevista, que vai ficar mais ou menos parecido com o que eu fiz com aquele vídeo de comentários do Rogério de Campos. O nome do texto escrito no site é exclusivo. Levi Trindade fala sobre os fãs tóxicos, erros da Panini e novidades para 2019 e 2020. Eu recomendo que vocês vão lá e deem uma lida no texto. Como eu sempre digo, eu sempre acabo citando a fonte quando eu uso ela como base para fazer um vídeo meu. E também vocês têm que saber que esse vídeo ele fala sobre vários assuntos, mas o assunto que eu vou falar é relativo aos problemas que o Levi fala, que ele acaba passando, e também sobre os problemas da editora, e não dos assuntos em geral sobre lançamentos e esse tipo de coisa, porque isso aí a Panini já trata disso nos catálogos dela, ou no Facebook ou no próprio site da editora. Outra coisa que eu tenho que dizer é que vocês podem ficar tranquilos, porque eu vou tentar ser o mais educado possível, não vou ficar xingando nem reclamando do Levi Trindade. Eu vou simplesmente me ater a refutar os argumentos dele. E eu vou fazer isso, no caso, para que sirva de exemplo, na intenção que eu vou ter de analisar o que ele vai dizer. Então, quando eu estiver falando, eu vou deixar um gameplay de fundo. Só um detalhe em relação a esses gameplays é que eu sempre coloco jogos antigos relacionados a quadrinhos, e eu faço isso de propósito, faço isso meio que de sacanagem mesmo, porque eu poderia colocar qualquer jogo mais recente, mas eu prefiro colocar esses jogos antiguinhos, e é bom colocar alguma coisa para vocês ficarem vendo, porque aí vocês vão se distraindo enquanto eu comento. Então vamos pro vídeo. Ele já começa a entrevista dizendo: sabe, eu não saio xingando ninguém na internet ou ataco as pessoas. Quando alguém parte para o ataque pessoal, uma ofensa pessoal contra mim, poxa, beleza. Eu não trato e nem destrato ninguém. O mínimo que eu exijo, na verdade, nem exijo, eu peço, é respeito. Daí você pode pensar o seguinte: as pessoas que ofendem o Levi Trindade, e eu me incluo entre elas porque eu já cheguei a xingar e falar mal do Levi várias vezes, elas podem fazer isso no máximo em 2 ocasiões, ou com razão ou sem razão. Quando você está reclamando de alguém porque você tem um problema ocasionado por aquela pessoa, eu considero que você está reclamando com razão, mesmo que você faça isso de uma maneira desrespeitosa. Outro detalhe em relação ao jeito como o Levi pensa é o seguinte: ele diz que pede respeito, só que qual é o respeito que ele tem em relação aos leitores, já que ele se propõe a mentir para representar a empresa, e quando ele vai em eventos e convenções ele simplesmente traz todos os defeitos e todos os vícios do tipo de política que a Panini quer passar pro leitor, sem se importar com o fato de que os problemas que os leitores reclamam simplesmente não são resolvidos. Então ele pode facilmente cobrar respeito dos leitores, mas qual é o respeito que ele tem representando a Panini, ou o respeito que a Panini tem com o leitor, submetendo o leitor a comprar quadrinhos cheios de defeitos e com a incompetência com que ela presta o serviço como editora. Seguindo, ele diz: pode me criticar, eu sou um ser humano sujeito a falhas, eu erro e eu admito meus erros. Mesmo quando o erro não foi meu, eu já assumi por outras pessoas, pois tecnicamente eu estou na frente de tudo. Eu assumo a culpa de coisas que eu nem faço ideia de que está rolando. Bem, se ele faz isso, o problema dele, porque ele é um profissional, ele não pode simplesmente pegar e sair assumindo erros que outras pessoas cometeram, erros de terceiros. Então, se ele faz isso, ele faz por conta própria, ninguém pediu
para ele fazer isso, e ele também não pode se colocar no papel de vítima por assumir erros, por ele cometer o erro de assumir o erro dos outros. E ele continua: o que me deixa frustrado é a galera que às vezes é teu colega, teu amigo, alguns eu considero como amigos, e depois o cara grava um rap falando mal de você. Quando ele falou isso eu pensei, what the fuck? Que história é essa de gravar um rap falando mal do Levi? Eu não sei nem se ele tava falando isso de piada ou realmente se algum idiota resolveu fazer isso, mas em todo caso ele citou esse exemplo. Então ele diz: eu sei que ele tá brabo com a Panini, mas por que me atacar pessoalmente usando uma música ou um vídeo? E nessa questão ele também tá errado, porque ele é um funcionário de uma empresa, ele é pago para fazer o trabalho dele e não tem que ser necessariamente amigo e nem inimigo de ninguém. Ele só tem que cumprir com a função dele. O que o Levi não entende é que ele, sendo um funcionário de uma empresa, ele não pode se comportar como se estivesse, sei lá, acessando uma página de Facebook de algum amigo ou de alguém que ele conheça, ou se ele tivesse uma página própria e se comportar como se fosse uma guerrinha, uma briguinha de redes sociais, uma briga de comentários. Ele é um funcionário, ele tem que se dirigir diretamente ao consumidor e falar o que a empresa pode fazer, e caso aconteça algum problema, o que ela vai fazer para resolver, os planos da empresa, anúncios e esse tipo de coisa, e não ficar se incomodando porque alguém fez um rap falando mal dele. Então ele segue no vídeo: pô, então eu era muito amigo dele quando ele precisava para fazer um vídeo. Depois que ele conseguiu os likes dele e conseguiu consolidar o canal, eu viro o saco de pancadas do cara. E sabe, isso eu não admito, isso eu não curto, mas eu entendo a posição de certas pessoas. Eu realmente, pelo menos nessa parte, dou razão a ele, porque é uma questão bem óbvia. Se um cara vai até o Levi Trindade com o rabo entre as pernas, se fingindo de educado, e vai fazer uma entrevista com ele para depois ficar xingando o cara, é óbvio que ele tá errado. Então não tem dificuldade nenhuma no Levi tá certo nisso. Além do tópico dos haters que iniciou a entrevista, o próximo tópico é os erros da Panini e a relação com o leitor. Então ele fala: uma coisa que eu percebo é que na internet todo mundo é macho, mas nos eventos normalmente as pessoas se comportam como seres humanos e são educados. Isso que ele falou é um dos maiores clichês que existem, que surgiu junto com as redes sociais lá atrás, possivelmente na época de MSN, Orkut ou qualquer outra coisa mais velha que isso. E ele tá errado em dizer isso, porque tem pessoas que não só são machos dentro da internet, mas também são fora dela. Eles são corajosos dentro e fora. Então ele supor que o cara só é macho na internet é um erro. Eu mesmo já cheguei a fazer brincadeira com o pessoal lá no WhatsApp do grupo, dizendo que eu queria esganar o Levi Trindade, e se eu pudesse eu matava o cara, mas é óbvio que eu jamais faria isso. E outra coisa é você ter essa ideia medíocre de supor que só porque as pessoas chegam nele no stand para entrevistar é porque as pessoas são covardes, sendo que se eu tivesse a chance de entrevistar o Levi Trindade, se alguém dissesse: olha, eu nem moro nesse estado de São Paulo, mas se alguém dissesse: eu vou pagar a passagem para você ir para São Paulo, você vai ter acesso ao stand da Panini e vai poder entrevistar o Levi Trindade, vai ficar agendado lá para você entrevistar. Eu simplesmente diria: bem, eu posso ir pro evento e visitar o stand, mas eu não faço questão nenhuma de entrevistar o Levi. Então por que ele deve supor que todo mundo que vá lá entrevistar ele se comporte educadamente, como se a pessoa tivesse com medo ou não sustentasse a opinião que tem em relação a ele? Eu sustento a minha opinião que eu tenho em relação a ele. Logicamente eu não vou agredir ninguém,
mas eu me dou ao direito de criticar uma pessoa e até xingar, pelo fato de que quando eu faço isso, outras pessoas também fazem isso. Elas fazem isso em relação ao que ela faz no trabalho dela e na atitude dela. Eu não tenho que necessariamente ligar a minha atitude fora, através de um comentário, um texto, um vídeo que eu grave, ao ato de eu ir lá e me deparar com o Levi numa convenção. Em primeiro lugar, ele comete o erro de supor que alguém sempre vai querer falar com ele, coisa que eu não tenho a menor intenção de fazer e muita gente também não tem. Agora, o que é ridículo é o sujeito fazer esse tipo de coisa e depois ficar lá puxando o saco dele, indo até o evento para entrevistar ou mesmo criticar e ficar falando todo tipo de coisa, até ameaçando, coisa assim, e depois quando chegar na frente dele ficar com o rabo entre as pernas falando fino. Eu nem me daria o trabalho de fazer isso, porque eu não tenho intenção de falar com o Levi. Se eu pudesse falar, se eu tivesse a oportunidade, e pelo fato de que ele está completamente equivocado em achar que alguém vai sempre querer falar com ele, porque afinal de contas é aquela coisa, a gente já vê o Levi trabalhando na Panini há muitos anos. Eu acho que há mais de 10 anos ele trabalha. Se eu conheço ele, quer dizer, conheço não pessoalmente, mas conheço as opiniões dele, conheço o jeito como ele trabalha, pra que eu vou perder meu tempo indo lá entrevistar ele, se eu sei que ele vai ficar dando respostas evasivas, ele vai mentir, e a gente sabe que ele mentiu porque tem provas disso. Dizer que ele mentiu não é uma coisa errada de se fazer, porque existem provas de que ele mentiu. Todo mundo sabe daquela história da palestra que ele deu na Comic Boom, onde ele mentiu abertamente dizendo que o Senhor Milagre não foi oferecido, quer dizer que ele foi oferecido às lojas e elas recusaram, o que é mentira. A própria Amazon negou depois que a Panini não ofereceu, porque logicamente ela queria fazer uma manobra para vender, entre outras coisas, que ele vai ficar sempre dando as mesmas respostas, que ele vai ficar falando sobre isso aqui tem que ser colocado dentro de um cronograma. Toda vez que você perguntar sobre um quadrinho que faz muito tempo que não foi lançado, entre várias outras desculpas esfarrapadas e todo tipo de coisa que a gente já conhece dele. Então por que ele acha que é tão útil assim alguém chegar até ele e entrevistar? Alguém querer saber do que ele vai falar ou da opinião dele. Então ele tá se tendo em alta conta demais. A presença dele dentro desses eventos não é tão útil quanto ele pensa que é, não. Então ele continua no texto. Mesmo quando surge um assunto polêmico, eles não alteram o tom, mas às vezes surgem as pessoas. O que é interessante é a pessoa estar no evento e postar no Twitter ou no Instagram algo como: o idiota do mentiroso acabou de falar uma merda. Respiro, mas tudo bem. Em primeiro lugar, como eu já disse, realmente o Levi Trindade já mentiu para os consumidores da editora. E em segundo lugar, ele está fazendo o julgamento do que é idiota ou não, vindo do leitor. Quer dizer que tudo que algum leitor disser que é idiota saindo da boca dele não é idiota só porque é ele que julga que não é. No meu entender, quando o Levi falou lá na Comic Boom que os donos de bancas e lojas não estavam vendendo Senhor Milagre porque eles confundiram o nome com Senhor dos Milagres, ele falou uma coisa idiota. E pior do que isso, ele esperou que os leitores fossem idiotas o suficiente para acreditar na mentira dele. Eu não quero dizer com isso que a pessoa tem o direito de sair por aí xingando gratuitamente os outros, mas o leitor que já acompanha a Panini há muito tempo, ou até pouco tempo mesmo, ele tem o direito de xingar a Panini o quanto ele quiser. E se um funcionário da Panini, sendo o Levi ou outro funcionário qualquer, cometer um erro, dizer ou fazer alguma coisa idiota, ele tem que
aguentar as consequências disso, simplesmente porque o leitor não tem obrigação nenhuma de ter respeito por alguém que presta um serviço ruim e continua prestando o serviço ruim, mesmo dizendo que vai resolver o problema, que é o que acontece no caso com a Panini. Ele diz ainda: eu só quero que me tratem com respeito e que tratem os profissionais que trabalham com a gente com respeito. Problemas com a empresa a gente sabe que tem e são muitos, quase uma crise infinita de problemas. Mas a gente sempre busca a melhoria quando os problemas aparecem. É outra coisa errada que ele fala, porque se a Panini busca a melhoria, por que ela vem mantendo problemas que ela já tem desde a época em que ela começou a publicar Marvel e depois DC? Quer dizer, esses problemas vêm se arrastando há mais de uma década. A Panini não se importa quanto mais ela dá desculpas dizendo que vai resolver, ela não consegue resolver. Tente datar há quanto tempo alguém está dizendo: os quadrinhos aqui não chegam na minha cidade, os quadrinhos aqui têm uma distribuição ruim, tal quadrinho atrasou, esse outro quadrinho que era para acompanhar um filme não acompanhou e chegou com 2 meses de atraso, e todo tipo de coisa. Um hábito que eu tinha, por exemplo, era de frequentar aqueles checklists mensais que o Universo HQ fazia antigamente, há uns anos atrás, e a maioria dos lançamentos que tinham encapadura ou com um acabamento melhor, mas não tão caros assim, porque naquela época não era tão caro, eram sempre contados como reprogramados para o próximo mês, reprogramados para esse mês, que deveria ter sido lançado no anterior ou mesmo no retrasado e não foi lançado. Então, mais uma vez eu digo, se a Panini quer respeito do leitor, ela que faça um bom trabalho. É a mesma coisa quando você paga, sei lá, um serviço de TV por assinatura. Você tem a obrigação de respeitar a empresa que te presta um trabalho ruim, porque você tem a obrigação de respeitar, sei lá, você vai num restaurante, por exemplo, e o garçom diz: tem uma sujeira na minha comida, tem alguma coisa na minha comida. Aí você fala com o cara, ele vai lá trocar o prato e traz o prato com a mesma sujeira, com a mesma coisa errada. E você vai fazer o que? Vai elogiar o cara, vai dar um tapinha nas costas dele e dar uma gorjeta para agradecer por ele ter feito besteira e não ter resolvido o problema? É claro que não. O leitor tem que se enxergar como consumidor, do mesmo modo que a empresa que trabalha com entretenimento, pode ser filme, quadrinho, desenho, jogo, ela tem que se comportar como empresa e não como amiguinho do consumidor, porque desse jeito ela vai manter o foco dela no que importa, que é na qualidade do serviço e do produto que ela entrega. Próximo parágrafo ele diz: a gente tem uma situação de coisas que passaram. Nós corremos atrás disso para melhorar os processos e posso dizer que, aparentemente, estamos conseguindo manter a meta de não ter erros e desaparecer da maldita, entre aspas, página. Todo dia um erro nos quadrinhos diferentes. Isso que ele falou agora também não faz muito sentido, porque a Panini é uma empresa grande. Por que esses erros já vinham acontecendo, sendo que ela tem condições de contratar funcionários e fazer um serviço melhor? E também ela não deve se incomodar em estar numa página como essa página aí que ficou famosa para quem faz piada, faz brincadeira e fica ridicularizando os erros da Panini, que é a página todo dia um erro nos quadrinhos diferentes. Eu já frequentei essa página e eles ficam lá listando logicamente tudo que sai de errado nas publicações, mas a verdade é que se a Panini estivesse prestando um bom serviço, ela não teria que ficar correndo atrás de resolver esses problemas. E ele segue dizendo: eu acho que foi importante a página, essa que eu havia falado antes, porque a gente precisa corrigir alguns processos.
O erro em alguns processos foi doloroso para algumas pessoas e a gente teve que corrigir a tempo. Bem, quem pode falar com mais propriedade é quem comprou os quadrinhos que vieram com erros. Eu não sei se com os erros recentes da Panini, o pessoal que comprou quadrinho com erro acabou tendo o problema resolvido pela editora. Mas o que eu sei é que o histórico da Panini em relação a Rical e outras coisas, outras medidas que ela usa para resolver problemas não funcionam muito bem, e que também ela tem um problema sempre para divulgar a resolução do problema. Quer dizer, se você teve um quadrinho que veio com defeito, ela anuncia lá no site dela e simplesmente não comunica pro leitor. Você só vai ficar sabendo se você for lá no site dela e procurar resolver o problema, porque senão você tem que ficar com um volume defeituoso e pronto. Então ele fala: lembra do balão sem texto no ônibus do Homem-Aranha do Stan Lee, Steve Ditko? Tu acha que a gente escolheu fazer aquilo? Não, aconteceu. O nosso design não sabe explicar como aquilo aconteceu. A pessoa não mexeu naquele balão e aquela página, aquele texto não embedou e não subiu. Bem, explicação sobrenatural para isso é que não vai existir. Se o balão não tava lá é porque alguém cometeu um erro. Não importa se um funcionário que estava responsável por aquilo disse que não sabe como aconteceu. Eu sei como aconteceu, alguém cometeu um erro. E diz, só que como não era algo de construção de balão, quando a pessoa conferiu a página, ela não desceu a página para ver o que aconteceu lá embaixo. Ela olhou lá em cima e disse, tá ok. Só que ela não percebeu que o balão sumiu. Ele mesmo tá falando que a pessoa cometeu um erro. E prossegue. Tudo bem que era um balão que qualquer leitor sabia. Era em chamas. Maravilha. Mas é um erro. Isso numa edição que não é barata e estava acumulada com outros erros menores que apareceram. Mas a gente mesmo assim reimprimiu, trocou para os leitores que tinham comprado o material. Esse aí eu acho que é um ponto que ele omitiu uma coisa, porque ele deve ter trocado para os leitores que procuraram saber e não para todos os leitores que compraram o material, porque eu nunca ouvi falar de um recal completo em relação a um quadrinho que deu errado, que saiu com um defeito no caso. E ele diz, então isso é respeitar o consumidor. A gente não ignorou o problema. Eu já assumi esse erro 1 milhão de vezes. Então o problema não é errar, mas ignorar o problema. Não é um problema errar. É, mas eu quero dizer que seria pior a gente não fazer nada. Eu sei de algo que seria melhor a empresa não cometer tantos erros. Porque errar, você sabe que esse tipo de coisa acontece com qualquer editora. Agora pega aqueles formatinhos da época da Abril, que eu critico muito a Abril, mas em questão de revisão ela era uma editora 1000 vezes melhor do que a Panini. E isso em relação aos últimos anos da Panini, porque a própria Panini antigamente não cometia erros desse jeito. Então é aquela coisa, se o Levi acha que resolver o problema depois que eles já cometeram um erro é ter respeito pelo leitor, isso é parte do respeito que ela pode ter com o leitor, mas o respeito maior é entregar de primeira um produto bem feito, coisa que ela não vinha fazendo. Aqui é um ponto bem interessante que ele fala: nós redobramos os nossos processos, contratamos novos revisores, contratamos novos editores para poder corrigir a roda. Na minha concepção sobre a revisão, aparentemente a qualidade está melhorando e a gente tem diminuído, ou pelo menos feito sumir drasticamente os erros. Em primeiro lugar, a impressão que ele tem sobre isso não serve de parâmetro para julgar. Quem tem que julgar é o leitor se isso está melhorando ou não. E outra coisa, a Panini, desde que ela começou a trabalhar com Marvel e DC, e é impossível alguma editora trabalhar com Marvel e DC,
aqui mesmo no mercado menor como o Brasil, e menos rentável, já que existem muitos impostos até em cima das revistas, essa empresa não se tornar rica, não lucrar muito com isso. E mesmo assim, desde que a Panini começou a atuar em 2002, não parece que ela contratou gente o suficiente para evitar que esses erros acontecessem antes. Se a Panini lucra, e ela lucra acima de qualquer outra editora, como eu já cheguei a dizer em outros vídeos, porque é óbvio, ela vende mais do que todo mundo, ela vende quadrinhos mais do que todo mundo. Por que que eles não foram contratando na medida em que a demanda aparecia para poder dar suporte à qualidade? Eu me lembro de uma entrevista com aquela Carol Pimentel que trabalha lá na Panini, e ela chegou a dizer que alguns revisores, em épocas de muita movimentação e muitos títulos, eles chegam a ficar sobrecarregados, cada um com até 11 títulos para poder editar no mês. Tem necessidade de uma editora que ganha o lucro que a Panini ganha fazer uma coisa dessa? É claro que não. Eles deviam considerar o crescimento junto com o crescimento da qualidade e da estrutura. Eles vão investindo e vão crescendo e dando suporte ao crescimento deles. Mas provavelmente o que os donos da editora, que são mais culpados disso tudo do que o próprio Levi Trindade, porque eu tenho consciência, apesar de criticar e fazer até ironia, brincadeira com ele, de que ele é só um peixe pequeno ali. A culpa de tudo que tá errado na Panini é do dono, dos acionistas, dos donos, presidentes, ou seja lá o que for da empresa. E é com eles que o público tem que reclamar de verdade. E depois disso ele fala: o ideal é que as pessoas reportem os erros para a gente, mas com respeito. Tem um problema, relate, pois tudo isso serve como melhoria. Como a gente vai melhorar serviço de atendimento, serviço de assinatura e distribuição se as pessoas não chegam e comunicam? Tem certeza que o pessoal não está comunicando? Tem certeza que as pessoas não estão reclamando? Desde a época em que a Panini entrou no mercado, reclamando nas cartas, na seção de cartas das revistas, no site da editora, nos canais de comunicação que ela abriu. E eles vêm relatando esses problemas desde que ela começou a trabalhar com quadrinhos, e mesmo assim ela não resolve. Então, só para finalizar, nesse último parágrafo que eu destaquei, ele fala: só reclamar e dizer que tá uma bosta todo mundo pode falar, mas a crítica bem construtiva ou dirigida, ela serve para melhorar. Às vezes não tem valor nenhum ficar em um grupo se matando e se batendo, tem que transmitir pra gente. Ele diz: a crítica bem construtiva ou dirigida, ela serve para melhorar, só que quem tem que melhorar as coisas é a própria Panini, não o leitor. O leitor tá criticando porque tá fazendo o papel dele de adquirir um produto, ele tá pagando, não tá pedindo por favor pra Panini entregar o quadrinho na mão dele. Então esse argumento dele não é válido. E continua: por mais que pareça que ninguém dá atenção, dá sim. O que é comentado nas nossas redes sociais é compilado. Tem uma agência que cuida disso pra nós. A gente faz uma reunião semanal para ver os assuntos mais comentados e a gente vai dando respostas, um feedback pro leitor. É o que a gente precisa fazer e é o que estamos fazendo. Só que a gente nunca vai deixar todo mundo satisfeito. Ele tá errado mais uma vez dizer isso. Tudo que a Panini deveria fazer para evitar esses problemas todos, a raiva do leitor e os erros, tudo que provoca isso, é simplesmente fazer um bom trabalho. É tudo isso que o leitor quer da Panini. Então não adianta vir querer botar a culpa nas críticas. Não são as críticas que geram os problemas, são os problemas que geram as críticas, é o contrário. E depois no final ele joga essa frasezinha batida dizendo que nunca vai deixar todo mundo satisfeito. Isso aí é óbvio, mas você deixar uma grande parcela dos leitores insatisfeitos, como a Panini faz, isso aí é uma coisa normal. Então é o que acontece. A Panini é uma péssima empresa. Ela vem cometendo muitos erros desde o começo.
quando ela começou a trabalhar, ela não procura resolver esses problemas direito. Durante muito tempo ela publicou o quadrinho de um jeito aceitável, só que ela tinha muitos erros, como eu disse, que ela não consegue resolver, ninguém sabe por quê. Eles não conseguem se organizar para resolver problemas antigos. Como eu sempre digo e vou dizer, até que ela mude, ela não consegue se comunicar direito. Eu não sei para que o Levi vai em convenções e eventos só para ficar dando as mesmas desculpas e meio que cobrando do leitor, como se fosse o leitor que tivesse que resolver alguma coisa. Fora o pior fato de tudo, que o Levi diz que a Panini ouve as pessoas, ou ele ouve. Isso é mentira, a Panini não escuta ninguém. Essa editora vem ouvindo reclamações dos leitores desde aquela época, no final de 2017, quando publicaram aquele volume de Scalpo por R$120. E de lá pra cá é só você parar pra pensar, resolveu alguma coisa. A Panini melhorou, ela retrocedeu na política dela de ficar aumentando preços. Junto com os preços altos e a arrogância da Panini veio os erros cada vez mais frequentes. E além disso, hoje em dia ela fica o tempo inteiro tomando decisões que prejudicam o leitor, sendo que ela vem dizer que ouve o leitor, mas vive avançando em cima do bolso do leitor com quadrinhos caros que o leitor não pediu. Por isso, não pediu por aquelas mensais elitizadas e cheias de luxo que ela lançou por conta própria, não pediu pelos aumentos dos mangás que aconteceram no começo do ano, não pediu por aquele box de R$900 de Sandman e todos os tipos de abusos que a Panini fez e continua fazendo. Então, por isso tudo você vê, o Levi é um sujeito que ele, além de mentir, e isso já está provado, ele tem umas respostas e argumentos bem fracos. Ele não consegue convencer ninguém. Ele tem sempre aquela mesma postura, se gaba de ir nos eventos e, como ele já disse, dá a cara a tapa, mas ele não responde direito os leitores e vem sempre com o mesmo tipo de truque de respostas evasivas. Toda vez que perguntou a ele sobre um lançamento, ele diz: isso aí nós estamos estudando para incluir dentro do cronograma de publicações, sendo que para incluir um monte de quadrinho ruim eles não precisam estudar nada, simplesmente publicam e pronto. Ele toma decisões de cortar das publicações quadrinhos que ninguém pediu para ele cortar. Ele simplesmente toma a decisão de que não vai publicar e pronto, achando que é aquilo que o leitor quer. Ele não responde diretamente às perguntas, e quando responde é sempre do mesmo jeito. Tem muita gente que diz o Levi Trindade é um cara simpático pessoalmente. Eu não duvido disso. Ele pode ser simpático com os parentes dele, com os amigos ou as pessoas com quem ele trabalha. Mas uma coisa é certa, eu não preciso da simpatia do Levi Trindade. Eu não pago pelos quadrinhos da Panini para receber simpatia de ninguém, não. Eu pago para receber um produto. Sendo assim, vocês devem ter percebido por essa entrevista, se vocês lerem toda a entrevista é até melhor para se inteirar melhor sobre o assunto, que o Levi Trindade ele simplesmente é ineficaz para resolver os problemas dos leitores. Ele não consegue fazer o trabalho dele direito, não consegue cumprir com a função dele. E sinceramente eu não sei porque o pessoal fica contando como vantagem o Levi nos eventos e nas convenções, se no geral ele só faz a mesma coisa, que é anunciar os quadrinhos, ou seja, ele faz o trabalho que o próprio catálogo da Panini já faz. Se o catálogo já está lá dizendo tudo que vai sair, e esse catálogo pode ser baixado, você vai acessar todo o conteúdo dele, para que o Levi vai para os eventos? Só para ficar repetindo o que o catálogo já informa que vai ser publicado. Então é perda de tempo. Sendo assim, esse foi o comentário que eu fiz sobre a entrevista do Levi Trindade dada nesse site Jamesons. Vocês devem dar uma olhada lá para ler a entrevista na íntegra.
O vídeo ficou longo porque eu tive que fazer comentários em cima do que ele falou e isso sempre acaba custando um certo tempo. Mas eu agradeço a você se teve a paciência de ver o vídeo todo. Muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo vídeo.